Louvado seja o nosso Deus. Na quarta-feira passada, irmãos, nós mostramos mais ou menos o que nós vamos estudar, certo? Nós vimos o nosso cronograma, nós vimos todas as pautas que nós vamos começar a estudar. E você tem na sua mão um papelzinho com o roteiro da aula de hoje, vamos dizer assim, né? Com todos os tópicos que nós vamos abordar. E isso aí serve de guia para você fazer as suas próprias anotações, tá, irmãos? Isso aí é um guia, não é todo o conteúdo. Todo o conteúdo, para mim, deu 6 páginas. Aí se a gente fosse colocar 6 páginas para todo mundo, coitado do pastor que ia ficar o dia imprimindo, né, as coisas. Mas louvado seja o nome do Senhor. Você tem um guia aí para que você possa se lembrar do que foi falado. Amém? Então, próximo culto, traga papel, traga caneta, traga marca-texto, traga tudo que for necessário. Amém? Irmãos, o livro mais vendido do mundo, o livro com mais cópias, o livro que é best-seller de vendas durante o período da pandemia, um livro que cruzou os séculos, um livro que nós vamos ver daqui a pouco, é um dos livros, ou melhor, o livro mais confiável da história. Isso quem prova é a própria arqueologia. Nós vamos perguntar a nós mesmos e responder hoje o que é a Bíblia. Essa pergunta pode parecer uma pergunta muito simples, né? Uma pergunta muito boba. Afinal de contas, todos nós aqui temos a Bíblia em nossas mãos. Como assim? O que é a Bíblia? Irmãos, por mais que pareça uma pergunta simples, a maioria de nós não sabe o que é a Bíblia. Muitas pessoas acham, por exemplo, que a Bíblia é um livro qualquer. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro que você vai numa livraria, você paga lá o seu dinheirinho e pronto. Não. A Bíblia não é apenas um livro. Algumas pessoas vão achar que a Bíblia não é só um livro, mas é um livro que foi muito importante para a formação da cultura. Mas a Bíblia é mais do que isso. A Bíblia não é apenas cultura. A Bíblia é a base da nossa fé. A Bíblia, ela revela a nós a grandiosidade de Deus, ela revela a nós a história de Deus para com o seu povo. A Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia não é apenas papel, a Bíblia não são apenas palavras, a Bíblia é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos entender hoje. Nós vamos entender por que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos entender por que a Bíblia é sim confiável, nós vamos entender a importância da Bíblia para a minha vida, para a sua vida. Amém? Então não se preocupe, essa aula não é difícil, não há nenhum tema polêmico aqui, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Não é à toa que nós vamos começar pela Bíblia. Nós vamos falar de mais 19 doutrinas ainda no decorrer dessas aulas, desses cultos que nós vamos fazer. E a base de todas essas doutrinas é a Bíblia. Então é importante que a gente conheça bem o porquê da Bíblia ser autoritativa, o porquê da Bíblia ser confiável, porque é a partir da Bíblia que nós vamos entender a pessoa de Deus. É a partir da Bíblia que nós vamos entender a pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo, o que é oração, o que são anjos e demônios. Todas essas coisas nós vamos tirar das palavras da Bíblia. E se nós não tivermos uma boa compreensão do que é a Escritura, então nós não vamos ter uma boa compreensão de todo o resto. Amém? Então é por isso que nós começamos a aula de hoje, as aulas, né, que nós vamos começar a partir da Bíblia. E a primeira coisa que nós vamos entender hoje, e você tem aí no seu papelzinho, é a autoridade da Bíblia. Pastora, copinho d'água. Amém. Obrigado. Nós vamos entender a autoridade da Bíblia. Irmãos, como não é um sermão, é uma aula, então eu peço que o irmão tenha paciência, tá? Num sermão a gente tem mais espaço para contar história, num sermão a gente tem mais espaço para fazer brincadeira, mas como o intuito hoje é mais, como eu posso dizer, é mais didático, então a gente vai indo de tema em tema e vai ser um pouco mais chatinho, mas é importante para fortalecimento da nossa fé e do nosso entendimento. Amém? Então vamos de ponto em ponto. Primeiro ponto que nós vamos tratar é a autoridade na Bíblia. Irmãos, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, principalmente os profetas, Jeremias, Isaías, Neemias não é profeta não, desculpa. Jeremias, Malaquias, Joel. Quando nós lemos esses profetas, existe uma expressão que se repete muitas vezes. E essa expressão, ela vai nos ajudar
a entender a autoridade da Bíblia no Antigo Testamento. Essa expressão é: assim diz o Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso até em igreja, né? A pessoa chega para o outro e diz: assim diz o Senhor, e começa, né? Eu te digo isso e aquilo outro. Mas o assim diz o Senhor é muito mais do que uma frase solta. O assim diz o Senhor diz respeito acerca da autoridade daquele que está comunicando. Quando um rei ou um governante tinha uma notícia, uma lei, alguma coisa importante para ser comunicada, ele mandava os mensageiros, mandava os seus arautos, e esses arautos diziam: assim diz o rei fulano de tal, façam isso, isso, isso e aquilo outro. Da mesma forma, quando Deus falava por meio dos seus profetas, os seus profetas também diziam: assim diz o Senhor. E a partir dali, eles davam a palavra de Deus para o povo. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 1, versículo 9. Se você quiser abrir comigo, e todos os textos bíblicos estão anotados aí no seu papelzinho. Jeremias capítulo 1, no versículo 9. Jeremias tem uma experiência com Deus, tem o seu chamado. Então, acontece o seguinte: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Essa é a autoridade do profeta. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. A partir daqui nós conseguimos entender que a Bíblia tem autoridade porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos as palavras dos profetas, quando nós lemos os escritos de Moisés, de Jeremias, de Isaías e de todos esses profetas, nós compreendemos que eles não estão falando de si mesmos. Eles não estão falando coisas inventadas de sua mente ou do seu coração, mas eles estão tão somente transmitindo a mensagem que foi dada pelo Senhor. Assim diz o Senhor: arrepende-te, ó Israel. Ou então, assim diz o Senhor: eu vou te abençoar, ó Israel. Ou assim diz o Senhor: eu vou te libertar, Israel. Não importa qual seja a mensagem, o profeta deixava claro que aquilo não era dele. E por isso a palavra tem autoridade, porque a palavra, embora tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. E essa é uma palavrinha muito importante para nós hoje: inspiração. A palavra de Deus é inspirada. Deus usou a mão, a pena, o lápis dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, mas tudo aquilo que eles escreveram foi inspirado por Deus. Nós vamos ver isso lá em 2 Timóteo 3,16. Se tem um versículo que você precisa sair sabendo hoje, irmãos, é 2 Timóteo 3,16. Porque esse versículo vai aparecer em todos os nossos pontos. E diz assim, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada. Não importa quando foi escrito, não importa por quem foi escrito, não importa a forma como a Escritura foi escrita. O importante, diz Paulo, é que toda a Escritura é inspirada por Deus. E não só inspirada, como também é útil. E nós vamos ver isso mais na frente. Ela é útil para nos ensinar, ela é útil para repreender os nossos erros, ela é útil para corrigir os nossos erros, ela é útil para nos educar. Paulo está deixando claro aqui que a Escritura, como um todo, ela tem o aval de Deus. Tudo bem, os profetas falavam aquilo que Deus comunicava a eles. Eu entendi. Essa Escritura é inspirada. Mas uma pessoa mais atenta pode perceber: Joel, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Paulo não tinha o Novo Testamento na mão porque ele estava escrevendo o Novo Testamento. Então talvez algumas pessoas possam questionar: tudo bem, o Antigo Testamento é inspirado, mas o Novo não. O Novo, os apóstolos eram
a gente está achando demais dos apóstolos. Paulo estava falando apenas do Antigo Testamento. Não. Nós vamos entender melhor com base em 2 textos que passam despercebidos de nós, mas são 2 textos importantíssimos para que a gente compreenda a importância também do Novo Testamento. Lá em 2 Pedro 3,16, é bem fácil de decorar. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 3,16. E ainda tem João 3,16. Aí pronto, aí no instante você decora. Oi. Os apócrifos. É aí que está a questão. Tem. Eu não queria falar isso porque é um negócio longuíssimo, mas eu posso falar um pouquinho sobre isso. Vamos só ler aqui o texto. 2 Pedro 3,16 diz o seguinte. Pedro aqui está falando de Paulo, tá? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e inconstantes torcem, mas também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Talvez tenha passado despercebido, mas eu vou explicar para você a importância desse texto. Pedro está dizendo o seguinte, olha, Paulo, ele escreve uns negócios meio difíceis. E esse negócio meio difícil, algumas pessoas que são ignorantes, algumas pessoas que querem distorcer, elas pegam esses textos e elas corrompem esses textos para ensinar coisas erradas. Mas não se preocupem, porque eles fazem isso com toda a Escritura. Pedro está dizendo o seguinte, aquilo que Paulo escreveu está na mesma importância das demais Escrituras. Pedro está colocando o escrito dos apóstolos junto com os escritos dos profetas. Assim como essas pessoas corrompem os escritos de Paulo, por exemplo, elas também corrompem Isaías, elas também corrompem Jeremias, elas também corrompem Moisés. Então, a partir desse texto, a gente começa a perceber que nos escritos dos apóstolos também existe autoridade no Novo Testamento. Não só no Antigo, não só Moisés, não só os demais profetas, mas Pedro está dizendo aqui que aquilo que Paulo escreveu também é Escritura. Lá em 1 Timóteo 5,18, vai ter outra coisa muito interessante. Primeira Timóteo 5,18, Paulo vai dizer o seguinte: a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E também diz, o trabalhador merece o seu salário. Joel, o que esse texto tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Sabe por quê? Paulo está dizendo o seguinte, a Escritura diz o seguinte, a primeira coisa que ele vai dizer é, não amordace o boi. Isso está lá em Deuteronômio. Mas a segunda coisa que ele diz é, o trabalhador merece o seu salário. Isso não está no Antigo Testamento. Isso está em Lucas 10:7. Então, Paulo está dizendo o seguinte, a Escritura diz isso. E quando ele fala Escritura, ele cita um texto do Antigo e um texto do Novo. Então, a partir desse texto de 2 Pedro, esse texto de 1 Timóteo capítulo 5, nós entendemos o seguinte: a igreja primitiva já entendia que os escritos de Paulo, os escritos de Pedro, os escritos de Lucas, os escritos de João também eram escritura. Não eram só cartas quaisquer. Não era só Paulo dando conselhos para os seus amigos e irmãos. Não era só João enviando cartas para as 7 igrejas. Não, eram também escritura. Da mesma forma como era escritura, os escritos do grande profeta Moisés, também é a escritura do pescador Pedro. Também é a escritura do publicano Mateus. A escritura, ela é um todo. A Bíblia como um todo é escritura inspirada por Deus. E isso a confere autoridade. A Bíblia é autoridade. Amém? E são os apóstolos que estão testificando acerca disso. Lá em João 14, você não precisa abrir. João 14, 26, tem aí no seu papelzinho. Jesus vai dizer que
quando Ele enviar o Consolador, Ele vai fazer com que vocês lembrem de todas as minhas palavras. É isso que Ele fala em João 14, 26. Então Jesus, Ele já estava avisando os apóstolos, olha, quando eu partir, quando eu fizer cair e derramar o meu Espírito sobre vocês, vocês vão lembrar as minhas palavras. Para quê? Para escrever, para testemunhar, para testificar. Já existia em Jesus a esperança, já existia a profecia de que uma nova aliança surgiria. Um novo testamento com os escritos dos apóstolos. Eu não ia falar sobre isso porque é um assunto que demora muito tempo, mas a Carol falou, eu vou ter que falar. Carol perguntou acerca dos apócrifos, né? Não existem só esses livros aqui que nós temos no Novo Testamento. Existem outros livros que são considerados apócrifos. A Igreja Católica, por exemplo, tem alguns deles que ela coloca em suas Bíblias. Por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Em primeiro lugar, os livros apócrifos costumam ser mais recentes. Marcos, Lucas, João, Apocalipse, todos esses livros costumam ser datados da década de 50 até 90. Assim, pouca coisa depois de Jesus, os apóstolos começaram a escrever. Os livros apócrifos costumam datar de 100, 200. Eles são bem mais para frente, coisa de 100 anos depois. Então nós não consideramos isso, porque eles não estão na época e no contexto dos apóstolos. Segunda coisa, contradições diretas. Vai ter livros que vai falar acerca da infância de Jesus, coisa que nós simplesmente não temos base nenhuma para falar com base nos outros livros da Bíblia, e vai falar, por exemplo, de Jesus matando gente quando era criança. Então, contradiz diretamente aquilo que Lucas fala, contradiz diretamente aquilo que Mateus e Marcos falam, de uma pessoa que aos 12 anos ensinava, não saia matando o povo, né? Então, os apócrifos, eles são muito tentadores, porque eles têm umas doutrinas diferentes e tal, mas eles são muito contraditórios com todo o resto da Escritura, e eles costumam ser muito posteriores. Eles não são do século I, são do século II e III, na maioria das vezes. Fechou aí a pergunta. Eu posso te mandar um vídeo depois sobre os... Eu posso compartilhar no grupo da igreja, né? Que é mais interessante. Melhor. Fechou essa pergunta? Fique à vontade, tá, irmão, para perguntar, mas, por favor, levante a mão e tente ser breve, porque senão o nosso tempo vai-se embora. Então, o que nós compreendemos aqui é que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Sabe, irmãos, para alguns, Deus se revelou diretamente. Por exemplo, lá em Apocalipse, João diz, eu ouvi uma multidão de anjos e a voz me disse, escreve. Eu ia lá e escrevia. Diretamente, Deus chegou para João e disse, escreve. Para outras pessoas, como Lucas, por exemplo, foi totalmente diferente. Lucas fez um grande apanhado e pesquisa histórica teológica para escrever Lucas e Atos. Mas os dois são inspirados por Deus. Salmos é pura poesia, mas também é inspirado por Deus. João próprio vai dizer acerca de se relembrar das palavras de Jesus. Mas tudo isso é o processo do Espírito Santo conferindo autoridade e poder aos profetas e aos apóstolos para escreverem a palavra de Deus. Amém? Dito isso, existem algumas pessoas que vão questionar essa autoridade. Porque a gente está falando aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas algumas pessoas elas vão fazer a seguinte pergunta: o que deu à Bíblia autoridade? Veja bem, eu usei textos bíblicos para dizer que a Bíblia é autoridade. Então algumas pessoas vão dizer, a única coisa que dá autoridade para a Bíblia é a própria Bíblia. Então não faz sentido, é um livro confirmando a si mesmo. Então é como eu dizendo aqui, eu sou milionário. Todos vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou milionário. Mas eu digo veementemente, eu sou milionário, eu sou milionário, eu sou milionário. E a única coisa que prova que eu sou milionário sou eu mesmo falando, né? Então não tem como eu provar. É isso o argumento dessas pessoas. A única coisa que diz que a Bíblia é autoridade é a própria Bíblia. Logo, não faz sentido ela ser autoridade. Mas esse argumento também não faz sentido, irmãos. Porque nós estamos dizendo o seguinte: a Bíblia é a palavra do próprio Deus e ela é a maior autoridade em questão de fé.
Você chega para o juiz e pergunta quem foi que deu poder para o juiz para decidir o que é certo ou errado? Não. Você chega para o seu patrão e pergunta, patrão, por que o senhor manda em mim? Porque eu sou o dono. Então, porque o senhor me paga, né? Porque o senhor é o dono. Então, questionar a autoridade da Bíblia, dizendo que a Bíblia, ela dá autoridade a si mesma, não faz sentido. Porque se ela é a maior autoridade de todas, não existe nada que possa dizer que ela é autoridade, a não ser o próprio Deus. Então faz todo sentido nós dizemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade porque ela veio de Deus para nós. Se nós disséssemos, a Bíblia tem autoridade porque a Carol falou. Mas quem é a Carol na fila do pão? A primeira. Nós estamos dizendo, a Bíblia é autoridade porque Deus nos deu a Bíblia. Deus como maior autoridade, não tem como eu colocar outra autoridade acima dele. Então é lógico que a Bíblia vai trazer autoridade para si mesma, porque ela é a maior autoridade. Deus não louva ninguém, Deus tem todo louvor para si, porque ele é a maior autoridade. Deus não louva qualquer outra coisa. Exatamente. Exatamente. O Senhor Jesus, ele traz autoridade para si mesmo. Por quê? Porque ele era arrogante? Não, porque ele é a maior autoridade. Ele vai colocar autoridade para quem? Para mim? Reles pecador? Não. A autoridade, a honra, a glória é todo para ele. E a segunda coisa que as pessoas costumam dizer contra a Bíblia é dizer que a Bíblia é ultrapassada. A Bíblia já foi totalmente refutada pela ciência. A Bíblia, ela não é coerente com os novos estudos da biologia, ela não é coerente com os novos estudos da arqueologia ou da história. Isso é muito comum nós ouvirmos. E é mais uma mentira. Com relação à arqueologia, você sabia que a Bíblia é o livro antigo mais bem documentado de todos? Só o Novo Testamento tem mais de 5.000 manuscritos que datam do 1º, 2º, 3º, 4º séculos. Coisa muitíssimo antiga. Mais de 5.000 manuscritos. Papel, papiro, antiquíssimo, mais velho do que todos nós juntos. Sabe quantas obras Platão, Aristóteles, Sócrates, todos os filósofos gregos têm? A maioria desses autores que são famosíssimos e ninguém questiona, 10, 12 cópias. Antigas. Todas as outras cópias são Idade Média, Idade Moderna. A Bíblia é, arqueologicamente falando, irrefutável. Irrefutável. Escritos em grande quantidade que não... Olha que incrível. Mais de 5.000 manuscritos só do Novo Testamento e nenhum deles contradiz diretamente um ao outro. Escritos que foram encontrados lá na Turquia, escritos que foram encontrados lá na Itália, batendo perfeitamente. A margem de erro dos escritos gregos antigos é de 98%. E todos os erros são erros, por exemplo, de caligrafia. O copista ia lá copiar e dava um erro lá na caneta, na pena, e acontecia algum tipo de erro, faltava uma letra, faltava alguma palavra que ele esqueceu. Mas não são erros do tipo, um escrito fala que Jesus é Deus e outro escrito fala que Jesus não é Deus. Não é esse tipo de erro que tem nos manuscritos antigos. São erros de cópia, não de conteúdo. Então, arqueologicamente falando, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. E algumas pessoas questionam, não, nossas traduções, elas são traduções de traduções. Não, irmão. Hoje em dia, com a internet, eu, que sou um reles mortal, consigo conferir os textos em grego antigos num clique. Então, não. Nossas Bíblias são bem traduzidas e bem confiáveis, tá, irmão? Não se preocupe. Que nós temos esses manuscritos em mãos. Basta você fazer uma pesquisa rápida na internet e você encontra os textos gregos antigos de milhares de anos. Com relação à física e biologia, irmãos, a Bíblia fala que o próprio Deus fez os céus e a terra. Então, se eu digo que Jesus curou, e ele sendo Deus, não tem como eu questionar isso biologicamente. Como assim? A Bíblia não diz, Jesus, digamos que a Carol estava lá doente,
Jesus pegou um bisturi, abriu a barriga da Carol, fez um procedimento cirúrgico e tirou o câncer dela. Não. A Bíblia diz: Jesus foi com o poder do Espírito e curou. Acabou. Isso não é científico, isso é miraculoso. Não tem como uma pessoa dizer para mim, cientificamente isso não faz sentido. Claro que não faz sentido, não é ciência, é milagre. Não é ciência, é o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia também é cientificamente acurada, porque tudo aquilo que foi feito pelo poder do Criador, não pelo poder dos homens. Amém? Então não se preocupe com essas questões. Só isso aqui já daria um culto, irmãos, mas a gente tem que prosseguir. A gente entendeu que a Bíblia tem autoridade. Vamos entender agora que a Bíblia é clara. Amém? A clareza da Escritura. Irmãos, você acha ler a Bíblia difícil? Não em questão de disciplina, tá lendo todo dia, mas de entender. Muitas pessoas acham muito difícil, irmãos. E de fato, a Bíblia tem textos que são muito complexos. Se você for ler Apocalipse, por exemplo, você fica viajando, né? Ou se você for ler Levítico ou Números, né? Você fica, meu Deus, o que esse homem está... O que esse Moisés está falando aqui? É cabrito, e é cordeiro, e é ave. Meu Deus, que negócio é esse? De fato, irmãos, a Bíblia tem textos que para nós são um pouco complexos. Mas nós temos que entender que, por mais complexos que pareçam os textos, a Bíblia sempre é clara. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos 19. Salmos 19, versículo 7. Amém? Diz assim, Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Tornam sábios os inexperientes. O salmista aqui, ele está deixando uma coisa clara. A palavra de Deus, eu acho que esse microfone já vai falhar, mas vamos lá, orar por ele. A palavra de Deus aqui deixa claro que além dela ser perfeita, além dela trazer renovo para as nossas almas, elas são confiáveis e nos tornam sábios, até mesmo os mais inexperientes. Até aquela pessoa que é iletrada, até aquela pessoa que não tem muito conhecimento de português, aquela pessoa que não pôde ir para a escola por falta de oportunidade. Deus, pelo poder da sua palavra, consegue tornar sábio o mais inexperiente. Alguém que nunca pegou a palavra de Deus na sua mão, quando ela entra em contato com a palavra, ela tem ali o potencial para se tornar um sábio. Não pelo seu próprio poder, mas nós vamos ver pelo poder do Espírito Santo. A verdade é que a dificuldade para entender a palavra de Deus não é culpa de Deus, é culpa nossa. Quando nós não entendemos o texto, a culpa é nossa. A culpa não é do Senhor. Porque nós temos dois problemas. Nós temos dois problemas para entender a Bíblia. O primeiro problema é um problema cultural. Nós estamos lendo um texto que tem milhares de anos, que foi escrito num país muito distante, que foi escrito por pessoas com uma cultura que é muito diferente da nossa, que tinham tradições diferentes, uma vivência diferente. Então, é como você querer entender os costumes de uma pessoa do Oriente Médio, entender os costumes de um chinês, né, de um japonês. É um problema cultural. Nós temos uma cultura diferente, mas isso não faz com que a mensagem seja diferente. A mensagem do amor de Deus é clara por toda a Escritura. A mensagem da salvação é clara por toda a Escritura. A mensagem de que Deus salva o seu povo é clara por toda a Escritura. Existem sim textos que são necessários nós estudarmos um pouco? Sim. Mas a Bíblia como um todo é clara em suas intenções. Ela não mente para nós. Ela mostra as falhas do seu povo. Ela mostra os acertos do povo de Deus também. Ela mostra os nossos pecados, ela nos chama à santidade, ela nos promete a salvação.
Então, por maior que seja a dificuldade cultural, a palavra de Deus, ela é sim clara. E o segundo problema é espiritual. Eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de entendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Além de nós precisarmos entender a cultura do povo de Deus, é necessário ter o Espírito de Deus para entendermos aquilo que é espiritual. Paulo está dizendo que existem pessoas que não aceitam a verdade do Evangelho, não porque são tolas, não porque não são inteligentes, não porque não tiveram um estudo aprofundado, mas porque elas não têm o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela se discerne estudando? Sim, mas ela se discerne também com espírito e oração. Amém? Então não esqueça disso. Não ache que a Bíblia é um livro para intelectuais ou para eruditos. Não, a Bíblia é para todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E você tem esse Espírito. Amém? Você tem esse Espírito. Então se achegue à palavra de Deus em oração. Se achegue à palavra de Deus pedindo: Pai, me ilumina o meu pensamento. Porque eu sou fraco, eu sou tolo, eu sou inexperiente, mas eu confio na tua palavra. Eu confio no teu Espírito para me guiar. Então, se nós queremos entender aquilo que é espiritual, nós precisamos ser espirituais. Do contrário, nós vamos apenas dar murro em ponta de faca. Amém? A gente vê isso também lá em Lucas 24. O mesmo pensamento. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25, Jesus fala: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Jesus faz uma associação muito interessante aqui. Vocês são tolos de entendimento, vocês são lentos de coração, por causa de quê? Porque vocês não creem. Vocês são lentos para quê? Para ler? Não, para crer. Vocês são tolos porque vocês não estudaram? Não, porque vocês não creem. Quando nós passamos a crer no Espírito Santo, quando nós passamos a crer no poder do sangue de Cristo, Ele nos revela as suas palavras. Amém? Então não ache que a Bíblia é apenas um livro que você precisa ler e ser estudado para entender. Não. Você precisa do Espírito de Deus. Amém? E só para finalizarmos esse ponto, caso você tenha problemas de entender a sua Bíblia, irmão, procure uma tradução mais fácil para você entender, tá? Não é demérito nenhum. Existem algumas traduções que são mais difíceis. Por exemplo, as Almeidas, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Essas traduções são um pouquinho mais difíceis mesmo. Se você tem dificuldade em entender a sua palavra, a sua Bíblia, ore, procure o Espírito Santo, vá estudar, mas também compre uma tradução na linguagem de hoje, pelo amor de Deus. Compre uma NVI, uma NTLH, uma NVT, tem aí no papelzinho algumas dicas para você, tá, irmão? Não precisa nem comprar, tem aplicativo de celular, tá, irmão? Se você não entende a linguagem da sua Bíblia, não pense que é um problema só espiritual também, não. Talvez você esteja com a Bíblia com a linguagem do século XV aí e não sabe, né? Por favor, procure uma linguagem mais atual. Então, até agora nós entendemos a autoridade da Escritura, amém? Entendemos a clareza da Escritura, amém? Tudo certo? Nada muito escabroso por aqui ainda, né? A Bíblia tem autoridade, a Bíblia é clara. Terceiro ponto, a Bíblia é necessária, a necessidade da Escritura. Irmãos, a Bíblia é realmente necessária? Veja bem, a gente não tem o Espírito Santo? Ele não guia nossos corações.
Jesus nos disse que quando nos apresentássemos diante das autoridades e dos juízes, não nos preocupássemos com o que nós íamos falar, porque o Espírito Santo nos daria as palavras. Será que nós realmente precisamos da Bíblia? Sim, nós precisamos. Nós precisamos e muito da revelação de Deus. Amém? O Espírito Santo nos guia? Nos guia. Mas sabe o que ele guiou também? A pena dos apóstolos e dos profetas. O Espírito Santo guiou enquanto eles escreviam, e nós precisamos conhecer esse guiar, amém? Nós precisamos conhecer essa revelação de Deus. E eu queria falar com vocês acerca de 2 conceitos muito importantes para a gente entender essa questão. Deus se revela de 2 grandes formas. Deus se revela de forma natural, de forma geral, que é o que a gente chama de revelação geral. Como assim? Deus se revela na criação. Sabe quando você vai naquele pôr do sol maravilhoso, com aquele vento gostoso no mar, no seu rosto, e a areia da praia, e os coqueiros, e a água de coco, é uma coisa linda, maravilhosa, não é? Tudo aquilo testifica e testemunha acerca de Deus. Paulo vai falar isso lá em Romanos 1. Paulo vai falar o seguinte: Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo lindo e maravilhoso, mas os homens vendo isso não creram. Preferiram adorar a criação do que ao Criador. Preferiram adorar as criaturas do que aquele que fez as criaturas. Essa é a revelação geral de Deus. Através do universo, das estrelas, da lua, do sol, do mar, de todas essas coisas, Deus se revela a nós. Existe um Deus que criou tudo isso. Mas existe também uma revelação especial, que é a palavra de Deus. Amém? A revelação especial é aquilo que Deus nos comunicou através dos profetas, através dos apóstolos, através dos evangelistas, através de todos os homens e mulheres que estiveram envolvidos na escrita da Bíblia. Amém? Essa é a revelação especial. É aquilo que Deus fez cruzar os séculos para chegar até nós. E é a partir daqui que nós entendemos que a Bíblia ela é necessária para a salvação dos nossos irmãos, dos nossos parentes. É necessária para a salvação do homem. Necessária para a salvação, Joel. Tem certeza? Não é a fé que salva? É. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas lá em Romanos 10:17, Paulo vai falar um negócio muito importante. Romanos 10:17, Paulo vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Onde é que está a palavra de Cristo, irmãos? Está aqui. Está aqui. A fé, ela não é um fenômeno mágico, onde alguém estala os dedos e plim, escritura. E se você ignora a escritura, você ignora a revelação de Deus. Você ignora aquilo que é um presente tremendo para nossas vidas. Amém? Então não negligencie a escritura, porque ela é necessária para a nossa salvação. Ela também é necessária para a nossa vida espiritual. Jesus estava sendo tentado por Satanás lá no deserto, enquanto fazia 40 dias de jejum. Lá em Mateus 4:4, Satanás tenta Jesus e diz: por que você não faz dessas pedras pães? E Jesus responde: porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia não é só necessária para a nossa salvação, como ela é necessária para a nossa vida espiritual. Não existe como se manter um cristão firme, um cristão fiel, um cristão maduro na presença de Deus, sem que você consuma do pão, que é a palavra. Nós vivemos uma geração de crentes imaturos, que não conhecem a palavra de Deus. E é por isso que tantos problemas, tantas doutrinas estranhas se infiltram no meio da igreja. Porque nós vimos uma geração que abandonou o estudo da Escritura. Achou que simplesmente estar na igreja já era o suficiente. Não. É necessária intimidade com Deus. É necessário que nós nos mergulhemos na sua palavra, para que tantas doutrinas estranhas não entrem no seio da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é necessária também para o nosso crescimento. O texto que nós vimos no começo,
lá de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus nos faz crescer. A palavra de Deus nos dá entendimento, repreensão, correção, para que nós sejamos servos de Deus habilidosos, servos de Deus habilitados para fazermos a boa obra do Senhor. Se nós não temos a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes, na nossa prática de vida, nós simplesmente não vamos crescer. Nós vamos permanecer os mesmos cristãos imaturos, cheio de milindre, cheio de problema, porque nós ignoramos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos meditar nela e viver através dela. Amém? A Bíblia é necessária. Por fim, irmãos, nós vamos entender que a Bíblia também é suficiente. Quando a gente afirma que a Bíblia é suficiente, a gente precisa ter duas coisas em mente. Em primeiro lugar, a Bíblia ela é suficiente para nos tornar homens e mulheres fiéis a Deus. A Bíblia ela apresenta para nós tudo aquilo que nós precisamos para estarmos bem capacitados na obra de Deus. Amém? A Bíblia é suficiente porque ela apresenta em suas páginas tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus. Se Deus quisesse que nós soubéssemos algo a mais, Ele escreveria um livro a mais. Um acrescentares, né? Que nem a gente brinca. Um Heresiastes, alguma coisa assim. Mas Deus nos tem uma revelação aqui. E nessa revelação, Ele mostrou para nós aquilo que Ele queria que fosse mostrado. Lá em Deuteronômio 29, vamos abrir lá. É importante para a gente entender. Deuteronômio 29. Diz assim, Deuteronômio 29, 29. Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta lei. Olha o que Moisés está dizendo. Aquilo que é oculto só pertence a Deus, mas aquilo que é revelado é para nós e para todas as nossas gerações, nossos filhos. Deuteronômio 29, 29. Amém? Deus não revelou tudo a nós. Deus tem muitos mistérios, né? Que nem pentecostal gosta de falar. É mistério. É mistério mesmo, irmão. É mistério. Deus não revelou tudo. Porque se Ele revelasse tudo, em primeiro lugar, nós não íamos aguentar. Deus é infinito. Uma mente como a nossa não aguenta o infinito. Somente a mente do Senhor aguenta o infinito, amém? A nossa é limitada. Mas naquilo que Deus revelou a nós, que é o que Moisés está dizendo, nós e os nossos filhos devemos viver para sempre as palavras dessa lei. Então nós entendemos que a Escritura, ela é suficiente. Ela é suficiente porque tudo aquilo que Deus queria revelar a nós, Ele está revelando aqui para nós. Basta nós procurarmos, basta nós garimparmos, basta nós termos intimidade com o Senhor e procurarmos na sua palavra, e Ele vai revelando, e Ele vai nos mostrando, e Ele vai testificando a sua grandeza a nós. Mas é necessário que nós procuremos, estudemos, leiamos a sua palavra. Do contrário, nós não vamos ter nada revelado a nós, né? A gente gosta muito de revelação, né, irmãos? Chega a pessoa para nós, eita Deus, aleluias. Aí eu chego pro Gabriel, eu te revelo agora. Te revelo que tu vai virar um jogador de futebol internacional. Oh, aleluias. É assim, né? Acontece. Mas a revelação principal e grandiosa de Deus não é essa. Isso é uma profecia que pode ser falsa, pode ser verdadeira. Quem julga é o Espírito Santo, né? Quem julga é a palavra de Deus, se a profecia é correta ou não. Mas nós temos aqui o necessário, o suficiente para sermos cristãos fiéis, autênticos, cheios do poder de Deus. Amém? E em segundo lugar,
ela é suficiente para todas essas coisas, e por ela ser suficiente, nós não podemos adicionar nada a ela. Amém? Amém? Ou vocês estão querendo escrever um Heresiastes aí, eu não estou sabendo? Nós não podemos adicionar nada à Escritura, porque ela é suficiente. Não existe nenhuma revelação minha, ou de Santiago, ou de Valcírio, não existe nenhum Heresiastes, nenhum acrescentares, porque a palavra de Deus é suficiente. Aquilo que Deus revelou a nós, aquilo que Ele fez cruzar os séculos para chegar até nós, é suficiente para a nossa vida de fé. Tudo aquilo que a gente quiser adicionar aqui é palavra nossa, não de Deus. Existe muita sabedoria que nós podemos aprender com os filósofos, com os professores, mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus é superior a todas essas coisas. A palavra de Deus é suficiente, e por ela ser suficiente, nós precisamos entender que não podemos adicionar nada a ela. E isso é muito importante, porque nós às vezes criamos legalismos, adicionando coisas à Escritura. Por exemplo, o que é legalismo? É eu ser apegado demais a alguma lei, a alguma regra que não é bíblica. Certo, irmãos? Por exemplo, usos e costumes. Usos e costumes. Aqui na VPD, não sei se vocês sabem, mas as mulheres que cantam na VPD têm que vir de vestido, certo? Tem que vir de vestido para cantar aqui. Mas outras igrejas podem ir de calça. Aí eu vou chegar lá na outra igreja, batendo na porta e dizendo: ei, pode não, viu? Tem que ser de vestido. Que o pastor Santiago falou. O pastor Santiago falou, está falado. Acabou-se. Não, né, irmãos? Isso é legalismo. A nossa tradição como VPD, a nossa regra é essa. Eu não posso querer colocar essa regra sobre outras igrejas, porque isso não é bíblico. A Bíblia manda que nós nos vistamos com ordem, com decência. O que passar disso é palavra minha. O que é decência? Decência aí você vai discutir. O que é decência? É vestido? É calça? É saia? É blusa? O que é? Discuta você. O que a palavra diz é decência. Agora tu te vira para descobrir o que é decência e chegar no consenso com os teus irmãos. Então, não adicione aquilo que a palavra não está adicionando, irmão. Não chegue para os outros irmãos dizendo: não, o pastor Santiago falou que é desse jeito, só pode ser desse jeito. Calma. O que o pastor Santiago falou é o que a Bíblia falou? Aí sim. Aí você pode entrar numa discussão teológica aí. Mas se for só um uso e costume, o uso e costume está aberto. Outra coisa, governo de igreja. Algumas igrejas têm um governo de presbitério, outras têm um governo com diaconato, outra o pastor que diz e está falado. Calma, a Bíblia também não diz qual é o melhor governo. Você não pode chegar na igreja presbiteriana e dizer: ei, vocês estão errados, viu? Não pode ter presbítero não, o negócio é ter diácono. Não, a palavra de Deus não diz qual é o melhor governo de igreja. A palavra de Deus não diz se a igreja é para ser pintada de azul, de vermelho, de preto. Não diz. Então não adicione aquilo que a palavra não diz. Amém? Se firme naquilo que ela nos apresenta, porque ela é suficiente. Aleluia. Para que a gente possa concluir, eu gostaria de lembrar a você uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui, mas que é importante nós relembrarmos. Nós protestantes, nós evangélicos, temos alguns lemas que vêm lá da época do Martinho Lutero. E um desses lemas diz o seguinte: sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Esse lema, que é algo tão simples, deu um problema tão grande para Lutero, mas nós continuamos com esse mesmo lema em nosso coração: somente a Escritura. O que significa dizer somente a Escritura? Somente a Escritura é nossa regra de fé. Amém? Nossa regra de fé não é o que o pastor diz ou a pastora diz. Nossa regra de fé é a palavra. Nossa regra de fé não é o que o Papa diz, por exemplo. Os católicos vão crer que o que o Papa falou está falado. Se contradizer a Escritura, ajuste-se à Escritura. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a Escritura é regra de fé. Ela é o que vai guiar o nosso caminhar. É ela que vai guiar aquilo que nós cremos ou deixamos de crer. É ela que vai basear a forma como nos portamos e fazemos as nossas escolhas como instituição, como igreja, como o corpo de Cristo. Amém? Então, tenha isso em seu coração. Somente a Escritura. O que passar dela é invenção humana. Amém? Não tenha isso em seu coração. Somente a Escritura.